E aí, meus queridos, tudo certo? Hoje nós vamos continuar falando do capítulo 13, uma parte 2. Nós vamos falar sobre a genética dos tipos sanguíneos. Isso mesmo, acompanha lá a partir da página 297. Hoje vamos reconhecer a genética dos grupos sanguíneos. Na aula passada, nós já falamos sobre a segunda lei de Mendel, falamos de uma noção de probabilidade, como é que a gente analisa duas características simultaneamente, tá? Multiplicando as duas probabilidades. E hoje nós vamos falar de algumas condições da genética do grupo sanguíneo que precisaremos analisar simultaneamente, ok? Vamos lá. Olha só, essa descoberta que aconteceu da tipagem sanguínea, aconteceu com o médico austríaco Karl Landstein, que ele observava que quando tinha transfusão de sangue entre alguns indivíduos, ou quando misturava dois sangues diferentes, ele observava que formava esse aglomerado de sangue. Né? E quando fazia transfusões entre as pessoas, acontecia às vezes esse entupimento do fluxo sanguíneo devido a esses aglomerados. Ele começou a pensar que tinha alguma interação entre esse sangue. Essa interação, esse aglomerado, é conhecido como aglutinação. E como é que acontece? Por que acontece isso? Devido a uma interação que existe entre antígenos e anticorpos, que a gente aprende isso na imunologia, quando estamos estudando o sistema imune, que existem anticorpos, que são proteínas do nosso corpo, que interagem com fatores que são estranhos a nós. Então vamos entender como é que esse médico descobriu e classificou essas diferenças entre os sangues. Olha só, essa relação de antígenos e anticorpos são componentes do nosso sangue que são o seguinte. Os antígenos, ou também chamados de aglutinogênios, são glicoproteínas que são encontradas na superfície das nossas hemácias, ou seja, as hemácias são as células vermelhas do nosso sangue. Então, cada indivíduo apresenta um tipo de proteína específica na superfície da hemácia, tá certo? E os anticorpos que nós apresentamos são proteínas que estão lá no soro sanguíneo, proteínas séricas, que são reativas a essas substâncias, a essas proteínas na superfície da hemácia. Agora pensa comigo. Um anticorpo, ele vai reconhecer uma glicoproteína específica, certo? E essa glicoproteína está na superfície da hemácia. Então, se nós apresentamos um tipo de glicoproteína na nossa hemácia, nós não podemos apresentar os anticorpos que reconhecem as nossas glicoproteínas, porque o anticorpo é uma sinalização para destruição, para que o nosso sistema imune ataque aquilo que está sinalizado, certo? Então, os nossos anticorpos não podem sinalizar a nós mesmos, senão nós vamos nos auto-atacar. Tá pegando aí? Então, existe uma certa diferença dos antígenos e anticorpos que nós apresentamos. Olha só, o tipo sanguíneo A, ele vai apresentar os aglutinogênios ou os antígenos na superfície da hemácia do tipo chamado A. Então, o tipo sanguíneo A apresenta aglutinogênio A. E os anticorpos, as aglutininas que apresentamos no soro, são do tipo anti-B. Olha só, os anticorpos reconhecem antígenos diferentes daquilo que o indivíduo possui. Certo? Então, se eu sou tipo A, eu tenho proteína A na hemácia e anticorpo anti-B, o outro que é estranho a mim. E se o cara é do tipo B, ele apresenta proteínas, aglutinogênio do tipo B e anticorpo do tipo A. Tá vendo que esse anticorpo aqui vermelhinho não vai atacar as próprias hemácias do corpo? Ele vai atacar aquelas hemácias que forem diferentes a que ele tem. Tá bom? O indivíduo do tipo AB, do sangue AB, ele apresenta as duas proteínas, os dois aglutinogênios na membrana da hemácia. E ele não apresenta nenhum anticorpo, porque senão, se ele apresentar qualquer um dos dois, anti-A ou anti-B, ele pode atacar as suas próprias hemácias, tá certo? E o indivíduo do tipo O, ou chamado de tipo 0, não apresenta nenhum aglutinogênio, nenhuma proteína na superfície da hemácia. Logo, esse indivíduo pode apresentar os dois anticorpos, as duas aglutininas, o anti-A e o anti-B. Porque ele não vai reconhecer as suas hemácias, porque as hemácias não têm aglutinogênio mesmo. Está percebendo a diferença do indivíduo A e do indivíduo B? É essa a diferença. E falando de uma tipagem sanguínea, como é que é identificado os tipos sanguíneos? Vê só,
O cara lá no laboratório, para identificar o tipo, se é tipo A ou se é tipo B, ele pega o seguinte, em uma lâmina, ele coloca uma gotinha de anticorpo anti-A e outra gota do anticorpo anti-B. Em cada gotinha dessa, ele coloca uma gota de sangue, certo? Aí mistura a gotinha de sangue e vai observar. Lembra daqueles passos do método científico? Justamente, ó, foi observar o que acontecia. Então, quando ele viu que uma gotinha acontecia a aglutinação, lembra que eu falei aglutinação é aquele aglomerado do sangue, ficava aquelas bolotinhas? Então ele percebeu, olha só, aglutinou o sangue aqui e aqui não aglutinou. Então o que é que isso me sugere? Se aglutinou, o que é que causa a aglutinação? É a interação do anticorpo com o antígeno. Se aglutinou nessa posição aqui que eu coloquei o anticorpo A, então o anticorpo A está reconhecendo a proteína do tipo A na membrana da hemácia. Logo, esse indivíduo é do tipo A. Pegou aí? Então, essa gotinha de sangue que foi colocada é do tipo A porque interagiu com o tipo A. O tipo B não reagiu, não interagiu porque o anticorpo anti-B não reconheceu nenhuma proteína, nenhum aglutinogênio na membrana do tipo B, certo? Então é assim que é feito a tipagem sanguínea. Ó. Tipo A vai aglutinar no anticorpo A, o tipo B vai aglutinar no anticorpo B, o tipo AB, que apresenta as duas proteínas, os dois aglutinogênios na hemácia, vai aglutinar nos dois, e no tipo O não vai aglutinar em nenhum. Tá percebendo? Beleza, show de bola, gente. Agora vamos falar da genética, a determinação genética desses grupos sanguíneos. Existem aquele par de alelos, ou seja, dois alelos que estão em cromossomos homólogos que vão controlar a expressão do tipo de proteína que é expressa na hemácia. Então, vê só. Indivíduo do tipo A, ele vai apresentar a proteína do tipo A, né? Aqui roxinha. Então, qual é o genótipo dele? Quais são os genes? É chamado de isão A, lembra que são dois alelos? Então, os alelos é isão A ou isão A izinho, que o izinho ele é o recessivo do isão, ok? Então, o indivíduo pode ser tanto homozigoto dominante, isão A, ou heterozigoto, isão A izinho. Para o tipo B, do mesmo jeito. Isão B ou isão B izinho é a receita para ele produzir proteína do tipo B aqui em verdinho. E o indivíduo do tipo AB, vai acontecer o quê? Ele vai apresentar as duas proteínas, então ele tem que apresentar os dois alelos para as duas proteínas. Aqui é um caso de codominância. Lembra que a gente falou de codominância? Dois alelos dominam simultaneamente. Então eu tenho o alelo isão A e o isão B, os dois dominantes expressando as duas proteínas, proteína A e proteína B. E o indivíduo do tipo O, qual é o genótipo dele? Só o recessivo, né? Ó, izinho. Ele não apresenta nenhuma proteína, ok? Lembra que esse genótipo é para a fabricação da proteína. E a fabricação dos anticorpos é uma consequência desse tipo de proteínas, de aglutinogênio na hemácia, ok? Aqui tem a nossa representação para a gente fixar aí e entender, ok, gente? Então, com isso, a gente consegue determinar a doação, a transfusão sanguínea, quem pode receber de quem, qual é o anticorpo que vai interagir com quem. Olha só, se o cara é do tipo A, ele tem na sua hemácia proteínas do tipo A. Então, ele só pode doar para indivíduo do tipo A ou do tipo AB. Por quê? Porque o AB ele não apresenta nenhum anticorpo no soro sanguíneo. Então, se o cara receber sangue do tipo A, não tem nenhum anticorpo anti-A, então não vai atacar essas proteínas, certo? Agora, imagina se o cara do tipo A doar para um indivíduo do tipo B. O que é que acontece? O indivíduo do tipo B tem proteínas anti-B, proteínas B e anticorpo anti-A, não é assim? Então, se o indivíduo do tipo B recebesse sangue do tipo A, os anticorpos anti-A iam atacar essas hemácias que está sendo recebida. E aí ia ter aquela reação e ia causar a aglutinação. Está percebendo como é que acontece? Então, nós temos aí esse passo a passo para transfusão sanguínea, ok? Agora nós vamos falar do fator RH. O que é o fator RH? O fator RH é outra proteína, é outra enzima que está lá na superfície das hemácias e foi descoberto na pesquisa com esse macaquinho aqui, que o nome dele era Rhesus. Tá? Então, o RH de Rhesus batizou o nome desses
antígenos que estão lá nas hemácias também dos mamíferos, ok? Ele viu, um pesquisador estava pesquisando, ele pegou o sangue desse macaco e injetou em um coelho. Quando viu o coelho, ele produziu anticorpos anti-RH, ou seja, o coelho estava reconhecendo uma coisa diferente naquele sangue ali, uma outra proteína, tá? E depois, quando o soro do coelho foi inserido no macaco novamente, viu-se que teve uma reação de aglutinação. Por quê? Porque no coelho produziu anti-RH e o sangue do macaco rhesus tinha o fator RH lá. Então teve interação anticorpo com antígeno. Pegou aí? Então percebeu-se que alguns mamíferos tinham esse fator RH, mais um fator na superfície da hemácia. E olha só como é que acontece. Mais uma vez determinado por um alelo dominante e outro recessivo. Vê, o indivíduo Dzão ou Rzão para fator RH, ele produz o fator RH, RH positivo. Então, o indivíduo que é RH positivo, ele é Dzão Dzão ou Dzão Dzinho, ou Rzão Rzão, Rzão Rzinho, certo? Então, se ele, aqui é um pouquinho diferente, presta atenção. Se ele é positivo, se ele tem o fator RH nas suas hemácias, ele não vai produzir anticorpos contra ele mesmo. Não apresenta anticorpo anti-RH, porque senão ele vai atacar a ele mesmo. Tá? E se o indivíduo for negativo, certo? Aqui só tem positivo ou negativo, aquele fatorzinho do sangue, A positivo, A negativo, O positivo, certo? Então, se o indivíduo for negativo, o que é que acontece? Ele é Dzinho, Dzinho ou Rzinho, Rzinho, é o recessivo. Só que, naturalmente, ele não apresenta anticorpos, igual ao coelho. O coelho não tinha anticorpos. Mas o que é que acontece? Se o indivíduo negativo ele entrar em contato com o sangue positivo que tem o fator RH, o que é que vai acontecer? Esse indivíduo negativo vai ser estimulado, certo? A produzir os anticorpos anti-RH. Então, ele já fica com o anticorpo pronto. Da próxima vez que ele receber um sangue positivo, aí seus anticorpos vão atacar o fator RH do sangue positivo. Tá conseguindo pegar? Então, normalmente, o indivíduo negativo não apresenta os anticorpos anti-RH, só se ele receber em transfusão ou até na gravidez entre mulheres. Eu vou te explicar já já, certo? Olha só o que é que acontece nessa relação entre a gravidez. Pode acontecer o caso chamado de eritroblastose fetal, ou também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Gente, o que é que acontece? Preste atenção. Para acontecer essa doença, a gente tem que ter duas condições específicas. A mãe tem que ser fator negativo e o pai tem que ser fator positivo. Aí o que é que acontece? Olha só. Nesse caso aqui, se o pai é positivo e a mãe é negativa, o filho pode nascer positivo, certo? Ok. Então, o filho nasceu positivo e a mãe negativa. A mãe, naturalmente, não tem anticorpo anti-RH. Ela nem apresenta o fator, então não tem problema, não precisa produzir. Só que, durante a gestação, as hemácias do filho podem penetrar no sangue da mãe. Então, hemácia com fator positivo vai fazer o quê? Estimular a mãe a produzir anti-RH, o anticorpo. Então, a mãe, por mais que seja negativa, mas essa mãe fica com anticorpos no seu corpo, lá no seu sangue, contra o fator RH. Aí, qual é o problema? O problema é na segunda gestação, quando a mãe tiver um novo filho positivo. Porque se a mãe tiver um filho positivo com o fator RH, o que é que vai acontecer? A mãe tem os anticorpos e vai atacar as células do filho, do segundo bebezinho. Então, os anticorpos anti-RH maternos destroem as hemácias do feto. Aí o bebezinho vai nascer todo meio roxinho assim, porque vai ter as hemácias sendo destruídas, tá? Então é preciso tomar cuidado com a tipagem sanguínea do bebê, da mãe, do pai, para evitar que haja o estímulo da mãe, certo? Para não atacar as células do bebê. Então, identificando isso, logo no nascimento do primeiro filho positivo da mãe negativa, é inserido na mãe um soro anti-RH, para que a mãe não produza os anticorpos e esse soro com o anti-RH destrua logo as células do bebê que entraram em contato com a corrente sanguínea da mãe, para não estimular essa mãe a produzir anticorpos, ok? Para que ela não tenha anticorpos e possa ter uma nova gestação tranquila,
certo? Isso também pode acontecer se uma mãe negativa, antes de ter filho, receber uma transfusão de sangue de um sangue positivo. Aí ela já fica estimulada a produzir anticorpos, e se ela tiver um filho positivo, os seus anticorpos produzidos podem atacar as células do bebê. Beleza? Então, nós finalizamos por aqui. Deixo essa questãozinha para vocês pensarem um pouco, tentar resolver, e na nossa aula nós resolvemos ela, beleza? Valeu, gente. Finalizamos por aqui. Deixo o resto dos exercícios para vocês, do livro, certo? E, principalmente, aquela atividade que a gente fez de construir o heredograma. Vocês fizeram o heredograma da família. Agora eu quero que vocês insiram os tipos sanguíneos de vocês, dos seus pais, dos seus irmãos, tá? Que vocês construíram lá o heredograma. E daí a gente vai colocar os genótipos desses heredogramas, tentando identificar os genótipos, se é Izinho, Izão A, Izão B, se é Dzão ou Dzinho, ou Rzão, Rzinho, se é positivo, negativo, beleza? Então, tenta fazer isso aí, que na nossa próxima aula a gente faz também, ok? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!